E vamos lá, vamos procurar obedecer aí ao nosso roteiro sempre que praticamos aí os webinars. Não poderia deixar de ser assim nesse último aí, né? Então, primeiramente, agradeço a presença de todos. Muito importante aí agradecer aí aos nossos consultores do time Precis, que sempre convidam aí os clientes a participar. Sabemos que muitos desejam participar, muitos procuram assistir depois gravado. Então, é muito importante aí o apoio de todos. Temos alguns presentes aí já, gostaria de que eles se apresentassem, aproveitassem esse minuto inicial aí. Consultor Luiz Miguel está presente, quer se apresentar aos colegas aí? Bom dia, sou o consultor Luiz Miguel, trabalho na Precisa há 27 anos, atendo as regiões do interior de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Goiás, Distrito Federal, norte do Paraná, parte do Tocantins, Triângulo Mineiro. Sejam todos bem-vindos. Obrigado. Ô, Luiz, obrigado pela sua participação. Obrigado pela... Você roda poucos quilômetros por mês, né, Luiz? Você roda pouco, né, meu amigo? Pouquinho. Vamos lá, vamos lá. Pouquinho. Beleza, Luiz, obrigado, amigo, obrigado. Consultor Célio está presente? Se apresenta aí, meu amigo. Bom dia a todos, eu sou consultor da Precis há 9 anos, eu atuo no metade do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Também roda um pouquinho. Todos nós rodamos. Estamos rodando menos agora um pouco com a pandemia, mas estamos rodando já, né? Com a graça de Deus. Hoje eu acho que o nosso gerente de vendas internas aqui está presente, Jadil. Quer se apresentar aí aos colegas, Jadil? Bom dia a todos. Desejo a vocês um bom aproveitamento aí da nossa palestra aí. Bacana, bacana. Sejam todos bem-vindos. Afonso, já recuperou aí? Bom dia a todos. Mais uma vez aí, uma grande honra, um grande prazer estar participando desse novo evento aí, né? Mais um evento. E espero aí, né, agregar valores aí. Eu sou Afonso, né, represento a região aí de Minas Gerais, Bahia e Tocantins aí. Tá ok? Perfeito, perfeito. Bacana mesmo, bacana mesmo. Então vamos lá, pessoal, vamos lá. O evento de hoje, pessoal, ele nasceu com a ideia de que muitos colegas estavam precisando justificar hoje todo o investimento que a empresa vai fazer, todas as ações que nós fazemos no nosso dia a dia, ela tem que ter essa reflexão dos 5W2Hs, né? Quem, quando, onde, por que vamos fazer isso, o que vamos fazer e quanto isso vai custar e como vamos fazer, né? Então, este evento, pessoal, é um convite à reflexão, inclusive uma reflexão do nosso tempo. Então, eu peço a todos os colegas que realmente ocorra aí uma interação para a gente poder obter ao máximo a experiência de cada um dos participantes, né? Tá bom? Bom, da onde veio isto, né? O que é? Então, muitas vezes as pessoas perguntaram, né? Da onde nasceu o 5W2H, né? Isso tem origem japonesa, né? Muitos aí dizem que foi na Toyota, né? Alguns especialistas dizem que foi na implementação de Lean Six Sigma na Toyota. Alguns engenheiros lá começaram a desenvolver essa ferramenta, né? E essa ferramenta, pessoal, ela é muito importante. Ressalto aí a todos os participantes. Ela é muito importante não só para a metrologia, que é o foco aqui do evento, né? Mas ela é muito importante para o nosso dia a dia, pessoal, profissional, né? Para encontrar e auxiliar na solução de diversos problemas, né? Principalmente entendendo esses 5 porquês e os 2 comos, né? Quanto isso vai custar, quanto e como eu vou fazer isso, né? Quem fará isso? E por que usar isso na metrologia? Durante esse período aí de pandemia, nós percebemos ao longo desses 7 meses aí, de todos os webinários que fizemos,
vários profissionais, várias indústrias procurando implementar soluções metrológicas. Adquirir calibradores, adquirir bancada, adquirir software, prestadores de serviços se reinventando, adquirindo calibradores na linha avançada. Só que o que teve em comum nesses 7 meses, e talvez esse foi um dos êxitos dos webinários, né? As dúvidas, principalmente os porquês, né? Então, nós acreditamos que implementar esta ferramenta de 5W2H na metrologia vai ajudar nas discussões, no estudo de viabilidade técnica para esses orçamentos que precisam ser justificados para a direção, para a gerência, para todos os envolvidos, né? Então, é muito importante podermos conhecer e aplicar esta ferramenta no nosso dia a dia profissional, ok? Eu vou, sempre que tiver essa interrogação, eu coloquei ela propositalmente em todas os slides, eu já ia falar transparência, e aí só os mais velhos iriam entender o que é uma transparência, no retroprojetor, hein? Alguns aí eu tenho certeza, pelos nomes que eu estou vendo que estão participando, lembram disso, hein? Das transparências dos retroprojetores. Mas vamos lá, eu coloquei essa interrogação propositalmente para poder abrir o canal de comunicação. Bom dia a todo mundo. Tudo bem, Nilton? Estou com uma galera aqui do meu lado, ó. Jefferson Molina, o André, está aqui com a gente aqui. Nós estamos interagindo com o Isoplan aqui, cadastrando os instrumentos nossos aqui. Que bacana. Já ouvi falar da ferramenta, mas nunca trabalhei com ela, tá? E já escutei muitos em outros treinamentos, né? Mas não apliquei ela ainda, não. Bacana, bacana, que legal, fico feliz, um abraço a todos aí, continuem junto conosco aí, vamos juntos aí nessa jornada. Fabiano do Shefa, você que implementou um laboratório aí na Shefa, o que você conta para nós? Já tinha ouvido falar dessa ferramenta? Hoje eu quero um webinar bem interativo aí, pessoal. Bom dia, Nilton, bom dia a todos. Não, eu não tinha ouvido falar ainda dessa ferramenta. Bacana, então hoje vai ser uma descoberta para você, fico feliz de saber que será útil aí no nosso dia a dia aí, viu? Com certeza. Bacana, bacana. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Que seja um ótimo evento aí. Vamos participar. Eu acho que fomentar aí, suscitar dúvidas, né? Enriquecer o evento aí. Quem puder participar, tiver alguma experiência, algum caso, por favor, contribua. E eu estou aqui no chat para responder as perguntas aí. Se tiverem alguma pergunta que a gente não possa, o Nilton não possa responder no momento, ou se ele não, eu vou dando um retorno para ele do que vocês estão querendo saber, e a gente vai alimentando para ser um ótimo evento, bom evento para todo mundo. Bacana, Oswaldo. Inclusive, fui orientado aqui pelos colegas, quem desejar receber certificado de participação, eu já escrevi no chat, mas vou verbalizar aqui, deixa aí o seu nome, seu e-mail, seu celular, a empresa que trabalha, tudo certinho para o certificado chegar de forma correta. Beleza? Então vamos lá, vamos continuar aí, né, pessoal? Quem tem acompanhado aí as discussões, a primeira coisa que a gente gosta de comentar é essa questão de estudo de viabilidade técnica. Aplicar principalmente o como vamos fazer e o quanto isso vai custar nas discussões para implementação de um laboratório. Seja ele interno, seja ele para prestação de serviço. É muito importante observar quanto que se quer investir, quanto que se pode investir, que problemas que eu quero resolver. Então, isso é muito importante, entender isso e montar um dossiê, montar um material para se apresentar isso. Então, o primeiro recado, vamos falar assim, desses 5W2Hs, é montar um estudo de viabilidade técnica. Montar um estudo para entender aonde os calibradores vão reduzir custos, como eles vão reduzir custos, como nós vamos padronizar os trabalhos com esses equipamentos. Este documento de estudo de viabilidade técnica, vocês conseguem baixar diretamente do site da Precis, diretamente das publicações técnicas. Não dá para fazer um Ctrl+C, Ctrl+V nele, porque cada empresa tem o seu cenário,
a sua realidade, mas tem uma literatura muito interessante que com certeza vai ajudar aos profissionais nessas discussões aí, nesse dia a dia de vocês aí. Eliane Zumba, tudo bem com você? Tudo bem, Nilton? Bom dia. Bom dia. Conta para nós aí um pouco como é que foi o desafio seu aí na Cegás implementar tudo isso aí, menina. Conta para nós. A gente ainda está em processo, né, de implementação. Certo. Um bom desafio. Bacana, bacana. Com a ajuda da Precis, né, com esse software de calibração, o Isoplan, facilitou muito aqui o nosso dia a dia. Que bacana, que bacana. Fico feliz que esteja sendo útil para você e com certeza útil também para outros profissionais. E convido aos colegas aí, quem quiser manifestar, é só falar, Newton, quero contar um case, preciso que vocês me ajudem nesse sentido. Ok, pessoal? Então, vamos lá. Opa, vamos lá. Eu acho que eu não estava... Você não me ouviu, né, na entrada? Não te ouvi, meu amigo. Como é que tá, Magro? Tudo bem? Tudo bom. É que eu estou entrando aqui na ferramenta, estou me adaptando também. Agora que eu ativei a imagem e agora que eu ativei o microfone. Perfeito, então, meu amigo. É um prazer estar participando com vocês aí. Bacana, bacana. E você tem pouca experiência, né, Magro? Tem alguns aninhos, né? Coisa boa. E você está agora em Brasília, é isso? Exatamente. Eu estou aqui em Brasília. Na verdade, eu vou começar semana que vem, né? Vou começar na União Química. Que legal, que legal. Um novo desafio aí, né? Bacana, bacana. E já tinha usado essa ferramenta, Magro? Com seus anos de experiência, já tinha usado em algum projeto, alguma coisa? Na verdade, eu entrei meio atrasado. É o 5W2H, né? Isso, isso. Exato. Eu já usei o 5W lá, que é aquele 5 porquês que você tinha que para fazer uma investigação, né, para chegar na causa raiz. Eu já fiz bastante trabalho com relação ao PDCA também, que a gente... Perfeito. Lá na empresa que eu trabalhava, era muito importante você buscar as causas raízes. Então, você tinha todo um questionário que você tinha que preencher, né? E essas ferramentas são muito valiosas para chegar na causa raiz, por exemplo. Eu não sei se é nesse sentido que vai ser conduzido com relação à calibração, mas acredito que sim, né? Perfeito, amigo. Com certeza é nesse sentido e, é claro, sempre interpretando o que cada equipamento, o que cada dispositivo... por exemplo, vamos lá nesse slide, né? Na grandeza de pressão, né? Vários colegas desejam, muitas vezes, adquirir ou o PC507 ou o PECOM. Então, a gente sempre tem que entender as diferenças tecnológicas de cada um e as diferenças, é claro, que de custos de cada um, né? Os dois são ferramentas metrológicas muito boas. Um trabalha de forma manual com as bombas pneumáticas manuais, é o caso do PC507, e o PECOM já trabalha de forma automática, gerando pressão, tem compressor interno. Então, é muito importante, primeira dica aí, né? Dos o quês, né? O que vamos calibrar? Quantos vamos calibrar, né? Um colega justificou no seu dossiê de implementação de calibração a aquisição do PECOM devido a quantos manômetros e transmissores de pressão diferencial de sala ele iria adquirir, então, iria calibrar. Então, aí ele, peraí, que vale a pena pelo tempo que eu vou ganhar. Eu preciso otimizar a minha coleta de dados. Ou eu posso fazer manualmente. Há pouco tempo atrás, um colega, um cliente, comentou comigo, não, Newton, não vou comprar o PECOM, não tenho a verba agora, não consigo justificar, mas eu vou comprar o PC507 com a bomba. Então, é muito importante todos os colegas sempre procurarem fazer essa análise, né? Outra análise importante é tentar entender se vale a pena adquirir um PECOM single range ou um PECOM dual range. Eu tenho colegas que acabaram entendendo a necessidade e tendo justificativa técnica para a aquisição do dual range.
Então, é um PECOM que eu consigo trabalhar com, por exemplo, o mais famoso assim, é o 100/1000. Então, é 100 PSI/1000 PSI. Então, é um aparelho que tem exatidão para 0 a 100, muito boa, e exatidão de 0 a 1000, muito boa. E capacidade de gerar ambas as pressões, né? É claro, tem um custo diferenciado, mas, reitero, alguns clientes acabam comentando: opa, vale a pena eu adquirir o Dual Range, ou não vale a pena. Então, hoje, pessoal, é um momento de reflexão. Gostaria que todos fizessem essa reflexão no seu dia a dia de trabalho. Quem quiser compartilhar a sua experiência, por favor, manifeste aí, fala: Newton, quero comentar, ou escreva no chat, o Oswaldo verbaliza, que eu acho que é importante isso. Olha que interessante também, né? Muitos clientes não sabiam ou não conheciam que nós temos uma linha intrinsecamente seguro. E aí o colega falou: opa, eu preciso ir na área classificada ou eu posso trazer para o laboratório? Se puder trazer para o laboratório, vai poder usar o PC 507 convencional, o standard. Se não, eu preciso ir na área fazer a calibração, eu preciso usar um calibrador intrinsecamente seguro. Avalia sempre com o seu consultor de sua região a necessidade de utilizar o intrinsecamente seguro ou não, o Dual Range ou não. Esta é a ideia. E outra coisa, vejo muitos colegas utilizando, inclusive esta semana, em 2 visitas que fiz, vi colegas utilizando os equipamentos de pressão. E, pessoal, vale a pena consultar o site, consultar os acessórios, as conexões. Acessórios, pessoal, são fundamentais. E quais são os mais importantes? Vamos lá, pessoal. Primeiro, o separador de impurezas para o PECOM. É muito importante entender, porque eu posso estar utilizando o PECOM e trazendo fluidos para dentro dele e danificando ali solenoides, componentes. É muito importante isso. Outra coisa, vejo clientes falando que a bomba está vazando. E aí a gente percebe que, na verdade, não é a bomba que está vazando, é a falta de conexões, o excesso de Teflon para fazer aqueles paliativos técnicos, para não falar gambiarras, né? No seu trabalho ali de pressão, né? Então é muito importante usar conexões corretas, né? Tá bom? Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma interação? Vou abrir a palavra. Se vocês não me perguntam, eu... Opa, vamos lá. Eduardo falando aqui. Vamos lá, Eduardo. Em relação a a aquisição do PECOM, ou a gente analisar qual seria o melhor a ser adquirido, né, pela empresa, nós, assim, fazendo um levantamento, né, numa parada que nós tivemos aqui de 5 dias, uma parada rápida, aí nós adquirimos um PECOM Dual Range de vocês aí, né, já foi adquirido, tá para chegar aí lá em novembro, okay, né? Então, na hora que nós fizemos essa retirada dos instrumentos e fizemos o levantamento dos ranges dele, o que a gente tem aqui, o Isocal 15 que a gente tem aqui de bancada, né, uma Advance, não atendia e estava em alguns instrumentos, né, não atendia a cápsula, não atendia, e na hora da gente jogar no isoplano, não estava passando porque pela capacidade, né, de uma pressão muito baixa. Então, aí fizemos estudo junto com o André, com o Oswaldo aí, né, para ver qual seria que atenderia a nossa, junto com a 15 e a PECOM, né, e aí acabamos adquirindo essa Dual Range, porque a gente também tem uns instrumentos ABS aqui, né, absoluta, impressão absoluta, e não estávamos atendendo, e a gente estava com muita dificuldade nessa parte de na hora de lançar no isoplano e fazer o certificado. E a gente teria que estar somando esse 1 ATM, né, para fazer as contas na caneta aqui. Então, aí você fala assim, mas qual que é a incerteza? Qual que é a exatidão que está fazendo essa conta? Então, a gente ficou, né, assim, de mãos atadas, né? E aí foi que a gente sentou, conversou eu, o Jefferson Molina aqui, mais o André e o Oswaldo, para a gente montar uma PECOM que atenderia toda a nossa planta aqui. A gente fez um estudo de viabilidade aqui. Que bacana, olha que case interessante,
colegas que estão nos assistindo aí. Olha que case interessante desse, ao retirar os instrumentos, montou em um estudo de viabilidade técnica, contou com o apoio do time da Precis e especificou ali o equipamento. Bacana, muito obrigado, Eduardo. Muito obrigado. Meu abraço ao Jefferson Molina aí também, parceiro aí de longa data, sempre participando aí dos eventos. Algum colega quer mais manifestar aí algum case, trazer para nós aqui, verbalizar algum case interessante? Mário Longo, Luciano José da Silva, Yasmin, Marcelo Bittencourt, Luiz Saraiva, Jucinei, Lucas Moraes. O pessoal ainda está meio calado, né, Oswaldo? Bom dia, Nilton. Bom dia, Lucas. Tudo bem? Eu não consigo ativar o vídeo aqui, que eu estou sem câmera, tá? Sem problema, meu amigo, sem problema. Eu queria compartilhar falando sobre o vazamento. Você comentou agora, e aqui quando eu vou calibrar instrumentos em PA, eu tenho muito vazamento, e eu não consigo descobrir. Tem uma maneira mais fácil de eu descobrir onde que está vazando? Eu recentemente enviei 2 bombas para vocês, e foi constatado que elas não estavam com defeitos. Lucas. Tem alguma maneira melhor de eu conseguir detectar esses vazamentos? Perfeito, amigo. A sua pergunta é bem bacana. Se fosse no PECOM, olha que interessante da tecnologia, né? Se fosse com o PECOM tem um teste de vazamento. Como você não está com o PECOM, você está com o PC507 ou Isocal 15, né, com as bombinhas, realmente o primeiro teste que a gente costuma sugerir ao cliente é um lado da bomba tampado e o outro lado da bomba ligado no PC507 ou no Isocal, né? E gera-se a pressão mínima lá, 100 PA, 200 PA, 20 PA, enfim, a pressão que você precisa gerar. E verifica se isso se mantém estável. Se mantiver estável, significa que a bomba e a conexão com a bomba e o calibrador estão boas. E aí você pode ter algum problema com o equipamento. Outra coisa que eu já vi com clientes também, muitas vezes esses equipamentos de baixa pressão utilizam conexões, utilizam mecanismos de conexão com mangueirinhas de silicone. Inclusive, nós desenvolvemos um adaptador mecânico para rosquear na bomba, rosquear no calibrador, e a questão do outro lado ser a mangueirinha de silicone. Vale a pena você consultar aí o site ou pedir uma cotação dessa conexão, se for necessária, né? Outra coisa também, falando em IPA, e aproveitando o gancho aí da inserção do Lucas, quando vocês calibram pressão diferencial, inclusive no PECOM, quem tem o PECOM LP vai perceber isso, que o PECOM LP ele tem 2 saídas, né? E o PC507 também tem 2 tomadas, a high e a low, né? E o que a gente percebe em alguns clientes? Clientes deixando a low para a atmosfera. Clientes deixando a low para a atmosfera. E isso não seria muito interessante, visto que você ficaria vulnerável a uma abertura de porta, ao próprio ar-condicionado, variando essa pressão, esse fluxo de ar, e vai principalmente em PA, né? Então, a nossa sugestão é high do calibrador, no high do transmissor ou do manômetro diferencial na bomba, e os lows interligados entre si com um Tzinho, e aí somente uma abertura única para a mesma atmosfera. Não sei se me entenderam. Isso ajudou muitos colegas aí com essa questão de vazamento em baixa pressão. Ok? Ok. Vamos juntos aí. Nessa linha, pegando o gancho do Eduardo, que comentou de pressão absoluta, né? Olha que interessante. Existem módulos externos para o PECOM. Então, pessoal, existe um módulo chamado MPYA, que serve para o PECOM para, muitas vezes, colocar o que a gente chama de cápsula barométrica. Então, eu tenho clientes que, munidos ali do Isocal MCS 15 ou do PECOM,
que já está ele lotado de cápsula, né? Não dá para colocar mais cápsula no Isocal 15, ou o PECOM já está com dual rand, ou ele é single rand e a pessoa não quer trocar para um dual rand, a aquisição de um MPYA com cápsula barométrica ajuda bastante nessa questão da pressão absoluta. Inclusive, tem um prestador de serviço que fez uma aquisição, e olha que interessante, ele iria adquirir 3 cápsulas, 2 cápsulas manométricas, uma cápsula composta, depois o outro com 2 cápsulas absoluta. E aí nós estudamos juntos, um estudo de viabilidade, e ele fez a aquisição de um equipamento com 3 cápsulas, mais a cápsula barométrica. Quando ele aciona a cápsula barométrica, ele transforma essas 3 cápsulas que ele tinha manométrica em absolutas. Então, para ele foi um ganho significativo. Ele vai com a viagem dele para prestar serviço, ele vai para campo com um equipamento e lá ele seleciona se vai ser absoluta ou se vai ser manométrica. Entenderam isso, pessoal? Entenderam isso? Tranquilo? Vamos seguir. Olha que coisa interessante também, né? Alguns colegas não sabiam, mas nós também fornecemos, não é muito usual, mas dependendo da necessidade do cliente, o cliente pode adquirir um compressor portátil, um CPY. E esse CPY vai servir para gerar a pressão. É claro que não tem o calibrador incorporado, você vai ter que ficar mexendo no set point, mas é uma alternativa ao estudo de viabilidade técnica. Alguns clientes não têm muitos equipamentos para calibrar de forma automática, quer utilizar o PC507, mas fala que se tivesse um compressor que gerasse ali 20 quilos, 30 quilos, iria ser útil. E aí ele faz um estudo de aquisição entre o PECOM ou o CPY15. Vale a pena, voltando nos 5W2H, a preencher esta planilha dos 5 porquês e dos 2 comos, esse estudo de quantificar isto para a viabilidade da aquisição ou do compressor ou do calibrador com o compressor, que já é o PECOM, né? Esta foi o recado desse pedaço. E aí vem justamente isso, né? Olha, uma pergunta, e eu gostaria de saber de quem já fez esse estudo, trazer aqui para nós. Quanto tempo gasta para fazer uma calibração manual com bomba de pressão e com o PC507? E quanto tempo gasta para fazer a calibração com o PECOM, né? Muitos clientes precisam fazer esse estudo para ganhar produtividade em tempo, né? Alguém já fez isso, esse estudo? Alguém sabe essa relação? Nilton, eu me lembro que na empresa que eu trabalhava, a gente tinha que fazer, a gente teve que fazer um levantamento de custo de mão de obra, de calibração. E aí a gente teve que fazer um estudo de tempo de calibração de praticamente todos os instrumentos da fábrica. E aí a gente chegou assim uma conclusão que, em média, né, você tem uns que levam mais, outros levam menos, tal. Mas enfim, a gente também tinha que integrar isso no sistema corporativo, o SAP, para apontar a mão de obra, né? Então a gente teve que fazer esse estudo. E lá a gente chegou assim, em média assim, 1 hora, até você fazer a calibração, fazer os apontamentos, preencher documento, em média dava 1 hora para cada instrumento. A gente tinha em torno de 1.000, então para você ver o tempo que se tinha para fazer essas calibrações, né? Era muito grande, né? Perfeito, meu amigo, perfeito. Obrigado mesmo, obrigado, legal. Legal. Foi uma experiência legal, porque assim você tem como saber se a sua equipe está com mais de 100% de carga horária, né? Aí você tem que fazer essa conta para saber se realmente
está dimensionado certo. Ou você tem que fazer uma avaliação de equipe, ou você tem que fazer uma avaliação de critérios críticos de cada instrumento para saber se... Aí você vai entrando, né? Para saber se... fazer uma avaliação crítica de cada instrumento para saber se ele pode ser variação de periodicidade, se a criticidade dele realmente pode ser transformada em simplesmente uma manutenção. Você pode fazer a calibração ao invés de uma verificação, na verdade, né? Que aí alguns instrumentos você calibra sem necessidade. Por isso que você deve fazer essa análise antes, né? Justamente para verificar o seu custo de manutenção, né? Então, eu já tive uma experiência legal nesse sentido. Muito bacana, Magro. Você trouxe aqui, você enriqueceu o nosso webinar com vários fatos aí importantes, né? O primeiro, análise crítica. Tem lá no nosso site, pessoal, no canal do YouTube, no site, tem todos os webinars gravados. Quem ainda não teve oportunidade de ver, tem um webinar, inclusive, de análise crítica de certificado, inclusive que envolve muito esse tema, né? Tem também um webinar de estudo de frequência de calibração, né? Análise crítica de certificado, definição de critério de aceitação. Então, são tópicos importantíssimos e que impactam realmente em tempo, inclusive em avaliar isso que o Magro brilhantemente falou, a carga horária das calibrações e o time, o tamanho do time que eu tenho, né? Inclusive, pessoal, aí que entra um pouquinho da diferença entre a calibração manual e a calibração automática, já que não vai imobilizar, vai disponibilizar mão de obra, né? Então, só para vocês terem uma ideia, alguns colegas fizeram estudos e até nos mandaram, nos remeteram, ganhos de tempo na ordem de 40%, de tempo de calibração, fora o tempo que ele não imobiliza o técnico, né? Então, vamos pensar aqui no caso desse exemplo aqui do PECOM, né? O PECOM gerando pressão e o técnico digitando aqui quanto que está dando no manômetro, então não tendo que fazer a folha de coleta de dados, né? E se fosse um transmissor de pressão, já teria aqui o retorno em miliampere para o próprio PECOM, aí o técnico não fica imobilizado em tempo nenhum, né? Então é muito importante isso mesmo. Outra coisa é entender o kit manifold, que alguns colegas falam que tem muitos equipamentos para calibrar. E então eles falam, esse kit manifold novo aqui, pessoal, ele é expansível, viu? Então você pode ligar diversos manômetros, diversos transmissores e aproveitar isso para ganhar tempo aí na geração de pressão, né? Isso é muito útil, né? Outra coisa interessante de entender aí na linha dos 5W, 2Hs, dos porquês, a diferença entre o LP e o compressor, né? LP é low pressure, baixa pressão. Basicamente, calibrar transmissores de pressão diferencial de sala, em PA, que o Lucas comentou, transmissores em milímetros de coluna d'água, bem baixos mesmo. Ele também tem um compressor interno, mas nós resolvemos chamá-lo somente de LP para direcioná-lo para baixa pressão. Já a linha compressor é porque tem um compressor mais potente e ele consegue, então, gerar uma pressão maior para os trabalhos. Essa é a diferença, tá? E sempre pensando no que o Magro comentou, pessoal, disponibilizar mão de obra. Como? Fazendo essa análise crítica, fazendo esse preenchimento desta planilha em Excel. Nós vamos deixar depois disponível, é uma planilha bem básica dos 5 porquês e dos 2 comos, para as pessoas tentarem preencher para a resolução dos seus problemas, né, no seu dia a dia. Vamos continuar, pessoal, vamos continuar. Bom, pegando agora o gancho da grandeza de temperatura. Na grandeza de temperatura. Uma linha completa de banhos térmicos muitas vezes ajuda, mas pode confundir aos usuários. Então, a ideia de hoje, deste evento, é explicar as diferenças para vocês entre a linha T,
T, TA, TG. Então, pessoal, eu quero somente um gerador de calor, um gerador de temperatura. É o TG. Eu já quero um banho térmico, tipo bloco seco, com um calibrador incorporado. Opa, é o TE. Ah, eu já quero esse calibrador com um pouco mais de recursos de luminosidade, uma entrada adicional para colocar um probe, já é a linha T. Ah, eu não quero ficar anotando dados de calibração, quero fazer calibração automática, coleta de dados automática. Aí já é a linha TA. Tem um vídeo explicando isso em nosso site, mas é muito importante que os colegas que estão nos assistindo, na hora de fazer seu estudo de viabilidade técnica, levem em consideração os recursos e, é claro, os custos destes equipamentos. Ok? Alguém quer fazer alguma pergunta? Me ajudem aí. Hola, buen día. Bom dia. La consulta es para el equipo que hace la colecta automática. Veo que tiene solamente la simbología de HART. Para Profibus, ¿tendríamos también alguna opción? Sim, Cláudio, ¿de dónde usted es? Yo soy de Cervecería Paraguaya, de Paraguay estoy... Ok, muy bien. Há uma opção de Profibus, sim, mas há de fazer um contato com seu... ¿Usted é nosso representante local ou é um cliente? yo soy cliente. Un cliente, ok, compreendo. Há uma pessoa, uma empresa em sua região, nosso representante local, pode consultar o nome em nosso site, nosso sítio, mas é importante entender que há uma opcional sim em Profibus. Solamente na linha avançada, na linha Advanced. Já entendo. Ok? É muito importante isso que o Cláudio perguntou, pessoal. A possibilidade de se ter HART e Profibus. O HART, ele está muito forte, a Precis se filiou ao Fieldcom Group, HART Foundation. Então, o HART, ele consegue, tem dois tipos de HART, é muito bem lembrado aí pelo Cláudio. Tem o HART Calibrator e o HART Full. São dois tipos de HARTs diferentes da linha Advanced. HART Calibrator abre as 16 DDs de calibração de todos os equipamentos, mas somente as 16 DDs, e o HART Full abre todas as DDs de todos os equipamentos. Já o Profibus, ele hoje está só como um Profibus de monitoramento, não é um Profibus ainda de configuração. Por isso que nós nem colocamos o símbolo de Profibus no documento que estamos apresentando. Mas tem que ver a sua necessidade, quem precisar, para avaliar. Existem alguns clientes que adquiriram o módulo de Profibus, sim. Ok? Alguém tem mais alguma dúvida, quer fazer algum questionamento, alguma interação? Vamos em Newton, frente. bom dia. Bom dia, Eliabe, tudo bem? Tudo bem, Newton. Newton, eu estava dando uma estudada a respeito dessa linha TA, né, que você falou, que seria a calibração e a aferição de modo automático. E aí eu vi que o T350 e o T650, eles teriam uma exatidão distintas, ou seja, se eu não me engano, o 650 era a exatidão de mais ou menos 3 graus e o 350 de mais ou menos 0,2 graus. Isso procede ou eu li errado lá no manual deles? Eu acredito que tenha lido errado em algum campo ali do manual, do catálogo. A linha a questão de diferenças metrológicas entre as linhas, ela é mínima, praticamente não existe, é mínima. O que vai mudar é a diferença de recursos, né? Da linha T, TE, TA, né? Agora, pegando a questão lá quando você trabalha com o 25N,
seja ele TE, T ou TA, ou T350, T, TE, TA, ou 650, T, TE e TA, aí sim existem diferenças de exatidão entre eles. Por quê? Porque o T350 ele tem um nível de exatidão, o 650 por ser um range maior, inclusive usar material no seu núcleo diferenciado, ele tem uma exatidão diferenciada assim. Mas, se eu não me engano, eu posso até abrir depois aqui o manual aqui na tela, eu não sei se o Oswaldo tem essa informação fácil para nos ajudar, o T650 é 0,1% do fundo de escala, mais 0,1 grau, mais 0,1%. Exatamente, Newton. Opa, Oswaldo, obrigado, meu amigo. Oswaldo, por favor, Oswaldo, ajude aí o colega aí, por gentileza. Oswaldo? O TA, exatamente, Newton. O TA 650, ele é 1%, 0,1 grau, um décimo de grau, okay, mais 1% da leitura, tá? Seja o TA, seja o T. Eu só vou confirmar o TE, mas acredito que seja a mesma exatidão para todos. E o 350, Oswaldo, só para poder ajudar 350, a mesma coisa. 0,1 grau mais 0,1% da leitura. Então, quando eu tenho quando eu tenho fundo de escala ali em 350 e o 650, vai dar, então, essa diferença de exatidão. Vai dar de... Oswaldo, desculpa, estava um ruído, desculpa, eu cortei. Fala de novo. Eu cortei, desculpa. Então, vai dar uma diferença em função da capacidade do banho, né? Se você pegar o 650, você pegar 0,1%, ele vai dar 0,65 em 650 graus, enquanto o 350 vai dar 0,35, que você vai ter que somar com aquele 0,1. Então, o que vai diferir é justamente a capacidade de cada banho, né? Perfeito. Mas, em termos percentuais, é o mesmo valor, mais um valor fixo que é 0,1 grau. Beleza, Oswaldo, beleza. Muito obrigado. Ok, entendi. A pergunta foi justamente porque nas nossas aferições que fazemos, a gente tem a nossa planilha, ela pede mais ou menos 1 grau, e aí eu achava que o TA 650 não iria nos atender, mas aí atenderia sim, de forma bem larga aí. Perfeito, Eliabe, você é de qual região? Eu sou aqui do Nordeste, Recife. Bacana. Trabalho aqui na Indorama Ventos. Bacana, inclusive temos no Complexo Portuário Suape. Bacana, que legal, rapaz. Inclusive temos um colega aí da região, inclusive acho que não deu tempo dele se apresentar, o nome dele é Jamison. Jamison, meu amigo, se apresente aí ao Eliabe e já faça um contato aí. Se apresente aos amigos aí, por favor. Oi, Nilton. Bom dia. Oi, Jamison, bom dia. Rapaz, eu não sei se é a minha ou a de vocês, está caindo muito a conexão, certo? Mas eu estava com contato com o Eliabe aí eu fiquei de ligar para ele, inclusive. Só que ia começar o webinar, eu peguei o e-mail dele, mandei, ele já entrou em contato aí. E quando terminar o webinar, eu já fiquei de ligar para ele e tiro mais algumas dúvidas dele. Perfeito, se apresente aí, meu amigo. Que região que você atende aí, os colegas aí, se apresente. Marcar e agendar uma visita, alguma coisa. Não sei se todo mundo ouviu aí, deve estar cortando muito. Está cortando, amigo. Oi, Newton. Oi, Posso Cândida. falar com o Eliabe um pouquinho? Pode. Eliabe, eu sou a Cândida. Depois você põe o seu contato aqui no chat, por favor. Alguém? Agradeço. Bom dia para vocês, gente. Bom dia, desculpa. Não, perfeito, pessoal. A Cândida trabalha junto com o Jamison em vendas internas. Depois os colegas de vendas internas com certeza se apresentarão aí ao time. Todo mundo ouve. Está cortando um pouco, Jamison. Acabamos não ouvindo. É que minha conexão hoje está horrível, rapaz. Mas eu já entrei em contato com ele e quando eu terminar o webinar, eu vou ligar para ele para ver se agendo
ou ver como é que eu faço via Zoom, ou então agendar a visita. Perfeito, amigo, perfeito. Então tá bom. Vamos continuar. Pessoal... Ô, Newton. Opa, Newton. Claro, Oswaldo, por favor. Só complementando, né? Então, a linha TE, a linha econômica, ela é um pouquinho, a exatidão dela é um pouquinho piorada, né? Como eu falei... Vamos dizer assim, em relação, porque ela é 0,13 graus, mais 0,13% da leitura. Então, ela aumenta a diferença um mínima. Em relação... Perfeito. Isso, tá bom? Perfeito, Oswaldo. Muito obrigado, Oswaldo. De nada. Muito obrigado, muito obrigado. Então, pessoal, olha que interessante. Alguém mais quer fazer alguma dúvida, tirar alguma dúvida? Vamos lá, o evento tá para aqui hoje, para isso hoje aqui. Vamos lá. Desculpa, Newton, é que minha conexão caiu. O Jamerson havia feito um contato comigo, sim, logo no início dessa semana, e ele me informou que haveria essa webinar e acabou me mandando o link para que a gente fizesse depois um contato mais amplo para a apresentação desses instrumentos. Mas está sendo legal o webinar, tá tirando muitas dúvidas nossas aí. Perfeito, Liab, perfeito. Tem a Cândida também, que trabalha em vendas internas. Depois deixa no chat aí o seu celular, o seu e-mail, o nome da empresa. Inclusive, eu sempre reitero com os colegas, nós temos diversos grupos técnicos no WhatsApp. Quem desejar participar desses grupos técnicos no WhatsApp, deixe seu celular e escreve na frente, grupo técnico no WhatsApp, que a gente adiciona. Vamos continuar, pessoal. A calibração... Oi, pode falar, desculpa. Eu estou vendo aqui no livrinho da PCs, tem a linha T, que é a Standard, tem a linha TA, que é a avançada, e tem a linha econômica, e tem a linha PIR, né? PIR, né? Isto. Que é a linha infravermelho, né? Isto. A mais precisa, então, só para resumir, a mais precisa é a linha TA, né? Não, Magno, não. Em termos de exatidão e precisão, a linha T e TA são iguais e a linha TE é um pouquinho diferente. Lembra que o Oswaldo comentou, T e TA é 0,1 grau mais 0,1% do fundo de escala e a linha TE é 0,13 graus mais 0,13% do fundo de escala. Ok. Essa é a diferença, ok? E aí, olha que bacana, o Magno me fez já ir para um assunto que são a calibração dos infravermelhos. Então, pessoal, existem colegas que, principalmente com esse negócio agora das medições de temperatura nas fábricas, em tudo quanto é lugar, né? Onde a gente ia no shopping, no restaurante para almoçar, né? Então, está tendo muita calibração de infravermelho. E tem também a questão dos processos industriais que utilizam a medição de temperatura infrared para fazer as suas medições, né? Então, é muito importante entender o quê? Existe, sim, uma diferença entre eu utilizar um corpo negro para o banho térmico que eu já tenho. Então, se eu tenho um T, se eu tenho um TA, se eu tenho um TE, eu posso adquirir um insert corpo negro, ou eu também posso adquirir um equipamento chamado PIR e NIR, NIR de temperatura negativa, de menos 20 a 140 graus ali, e o PIR de positivo, de ambiente a 500 graus, né? Basicamente, pessoal, é muito importante entender o quê? Distância focal, diâmetro mínimo necessário do alvo. Se nós lembrarmos que a maioria dos banhos térmicos tem ou 25 ou 35 milímetros de diâmetro, e os inserts corpo negro têm essa questão de ter também os 35 milímetros de diâmetro, dependendo do tipo de pirômetro óptico que você vai calibrar, essa distância, esse diâmetro de 35 milímetros pode ser suficiente ou não. Como o objetivo do nosso encontro aqui hoje é fazer um momento de reflexão e entender o 5W, 2H parametrologia, quando eu quero calibrar temperatura pirômetro óptico, eu tenho que fazer essa análise para verificar se eu vou precisar de um equipamento específico
ou se eu vou poder utilizar um bloco corpo negro no próprio banho que tenho. Ok? Entenderam isto? Alguém quer fazer alguma pergunta? Vamos continuar, então. Pessoal, fazer calibração de temperatura em campo, posso? Pode. A minha área é classificada, posso? Não, não pode. Posso simplesmente trocar o sensor por um calibrado? Olha um dos Ws aí nos ajudando, né? Eu tenho clientes que têm esse princípio. Ele adquire sensores calibrados e ele simplesmente troca no momento de calibração. E aí teve um problema de não conformidade. Por quê? Como é que estava o sensor que saiu do processo? Ele não fazia essa análise. Ele estava sempre preocupado em usar o equipamento sempre calibrado, colocar no processo sensor calibrado, mas ele não olhava como que saíam os equipamentos. Por isso, pessoal, da necessidade do banho térmico. Essa é um dos porquês. Por que eu preciso do banho térmico se eu já compro os sensores calibrados? Porque você precisa analisar o que saiu. Então eu não vou comprar mais sensor calibrado, eu vou calibrar internamente com o próprio banho térmico. Você tem que fazer essa análise de custos, de benefícios, essa análise técnica de viabilidade para verificar isso, ok? Inclusive agora entrou um colega aí de longa data. Seja bem-vindo, Caniato, está me ouvindo? Estou ouvindo muito bem. Ô, meu amigo, um prazer enorme tê-lo aí conosco. Caniato, você, com a sua experiência, com seus anos aí de luta, você já tinha ouvido falar na ferramenta 5W2H? Aplicou alguma vez nos seus processos? Traga para nós a sua experiência, meu amigo, por favor. Sim, muitas vezes já apliquei o 5W, né? Os porquês, os onde, os quais, né? Perfeito. E sempre foi muito para a manutenção da própria instrumentação. Um dos grandes trabalhos que eu fiz sobre isso, junto com o pessoal, onde eu trabalhava, foi em alguns equipamentos, inclusive de laboratório, onde havia vários defeitos que você fazia manutenção, fazia calibração e dava um problema. Com os 5Ws e os 2H, a gente conseguiu descobrir lá onde iniciou o grande problema repetitivo daquele instrumento. E foi numa manutenção onde foi trocado um componente que não era especificado para aquele serviço. Então, aí detonou um monte de problemas. E foi com 5Ws e 2H que descobrimos o problema. Então, essa ferramenta realmente é muito utilizada para o pessoal de manutenção. Bacana, okay? Meu amigo, bacana, obrigado. E olha, pessoal, eu vejo, né, o Caniato falou várias vezes manutenção, né? Eu vejo que muitas vezes dentro das empresas é o time de manutenção que opera a calibração. Então, esse é o estímulo do webinar. Utilizarmos a ferramenta 5W2H na metrologia, na calibração. Bacana, vamos em frente. Se alguém quiser fazer alguma interação, por favor, basta falar Newton, aí a gente dá uma pausa e a pessoa fala, ok? Pessoal, acessório. Opa, vamos lá. Só uma observação. O banho térmico seria ideal, né, para fazer uma calibração em malha, né? Você conseguiria fazer a rastreabilidade de toda a malha, né? Ficaria mais fácil, né, do que somente substituir o sensor. Você tem uma imprecisão, você não acha a incerteza correta. Se você fizer por malha, seria melhor, né? Correto? Magro, o seu comentário é muito útil, bacana mesmo. Então, pessoal, olha o comentário do Magro e está aí um dos onde, né? Ao calibrar temperatura, preciso ficar parado esperando a coleta de dados? Não, com a linha avançada eu não preciso, posso fazer isso automático. Com a linha standard ou a linha econômica, eu preciso ficar anotando esses dados. Ou se eu tiver o Isoplan,
Aí eu posso também fazer a tarefa no Isoplan e jogar para os calibradores. Mas aí entra o que o Magro comentou, né? De fazer a calibração em malha. Inclusive tem um webinar aí gravado para vocês aí no nosso site, um webinar sobre temperatura e calibração em malha, justamente para fazer isso, né? Levar o banho térmico no campo, seccionar o sensor do processo, mas não o cabo de ligação dele, colocar no banho térmico e fazer a calibração em malha. Se a minha calibração em malha estiver dentro dos meus critérios de aceitação, vida que segue. Se a minha calibração em malha estiver fora dos meus critérios de aceitação, preciso seccionar a malha e verificar aonde, qual dos elementos da malha compreende aí o erro encontrado. Isso é muito importante, pessoal, que é pergunta até nos encontros técnicos que fizemos, já vários webinars, nos próprios workshops aqui na Precis. É pergunta de auditoria isso, viu, pessoal? Vocês fazem calibrações em campo ou na bancada? Se a resposta, não tem nada errado, né? Se a resposta for campo, ele vai te perguntar como você faz essa interação dos instrumentos, essa integração dos instrumentos. Como que você olha os instrumentos de forma isolada para o seu processo. Se você definiu um critério de aceitação isolado para aquele tag, se você pegou o critério do processo e seccionou ele para atender os diversos elementos daquela malha, aqueles tags, ou se você pegou o processo e fez o seu critério de aceitação e está olhando isso para a malha. De forma tag a tag, ponto a ponto, e se for calibrado em malha, a pergunta vai ser, como que você faz quando a sua malha dá fora? Quero ver um exemplo de uma malha que deu fora. Essas são perguntas, pessoal, que estão cada vez mais acontecendo para a questão de evidência de que a coisa está efetivamente sendo feita. Então, muitas vezes, um colega pode calibrar em malha e puxar no offset do controlador. Isso está errado, pessoal, porque você já está ajustando algo que você não sabe nem muitas vezes onde está o erro. Se está no sensor, se está no TT. Isso tem um webinar só disso, viu, pessoal? Vale a pena vê-lo, esse webinar. Ok? Vamos continuar. Muito bem lembrado esse comentário do Mago. Pessoal, todos os colegas que adquirem os banhos térmicos percebem que vai ali um insert caneca e as esferas. E alguns colegas me perguntam, usa esferas ou usa o líquido agitado? Então vamos lá, pessoal, é muito importante que nós vamos falar aqui agora. As esferas, pessoal, a Precis manda as esferas junto com o banho térmico, com o insert caneca, para preencher os espaços vazios de sensores aonde você, cliente, não tem o insert adequado para fazer a calibração. Nada substitui o insert sólido, o bloco, a não ser o insert com líquido agitado. Posso usar as esferas? Pode usar as esferas. Vocês, muitas vezes, não são um laboratório acreditado. Um laboratório acreditado não pode usar as esferas. Um laboratório acreditado ou usa o bloco seco ou usa o insert com líquido agitado. Não pode colocar líquido dentro do insert caneca, porque esse líquido não tem agitação. E isso também já foi comentado em outros webinars, então é importante de se falar aí os usos dos acessórios, né? Entenderam? Alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Pessoal, quem usa esferas aí? Me conta aí. Opa, quem que vai falar? Eu já usei, aliás, só esfera, na verdade. Eu já usei só esfera nessa. Não, bacana. Eu acho que trazer essa... Não está errado, Mago. Eu costumo dizer isso para os colegas. A indústria, o laboratório lá dentro da indústria, ele não é um laboratório acreditado. Só que é muito importante entender que o uso das esferas de maneira excessiva, ele pode comprometer o processo metrológico. Porque você pode ter fontes de erro ali que atrapalham o seu processo. Então, por exemplo, olha o que aconteceu. Eu vou trazer aqui um case de um cliente. Ele estava reprovando alguns sensores.
e ele chamou o fabricante do sensor para uma reunião. E quando ele chamou o fabricante do sensor para a reunião, o fabricante do sensor, que é uma empresa que produz sensores e tem um laboratório acreditado, mencionou com ele: você não pode reprovar o meu sensor desta maneira, porque você não está fazendo uma calibração conforme os pilares normativos da grandeza de temperatura. Então, não se pode usar essas esferas. Aí ele até me ligou na época, eu falei, ele tem razão no que ele está falando. Outra coisa que ele não estava utilizando é a homogeneidade axial e radial do meio térmico. Muitos colegas acreditam que podem usar o probe e um isocal, ou um padrão de temperatura, ligado em qualquer forno, em qualquer meio térmico. Isso não procede. Por quê? Porque a homogeneidade axial e radial, a estabilidade daquele núcleo aonde eu insiro os sensores, ela é muito importante. Por isso que alguns colegas até percebem, não sei se já aconteceu com alguns de vocês que estão aí nos assistindo, ter um sensor muito curto e que na hora que coloca no insert sólido, dá uma diferença de temperatura em relação ao probe. Já aconteceu isso com algum colega? Quero ouvir essa interação de alguns colegas aí. Tenho certeza que na indústria farmacêutica já aconteceu. Newton. Opa! Eu acho que é importante também ressaltar que a gente não costuma usar muito esfera para fazer a calibração, devido ao fato que entre as esferas vai haver um espaço, né? Perfeito. Onde o ar vai penetrar. E aí o ar, por princípio, já é um isolante natural. Então ele vai causar um atraso na resposta e muitas vezes ele acaba isolando, né, a medição com as esferas. E aí acaba aumentando um erro. Quer dizer, você está embutindo um erro que poderia não existir na calibração se você fizesse com o bloco seco puramente ou se você fizesse com o líquido agitado. Perfeito. Alguém mais queria fazer algum comentário? Eu escutei uma voz ao fundo aí. Acho que não. Opa, Luiz, quer fazer alguma coisa, meu amigo? Eu tirei essa medição que você comentou, né, com relação à parte do comprimento do sensor, né, do bloco seco. Tá? Perfeito. E com relação ao que o Oswaldo falou, procede perfeitamente o que ele falou com relação às esferas. Eu fiz uma calibração também esses tempos atrás, e usei as esferas e verifiquei que realmente ele demora para estabilizar e dá uma diferença mesmo em relação ao bloco seco. Perfeito, Luiz, perfeito. O Oswaldo fez essa observação, o Luiz sacramentou a observação, e é importante sim, pessoal. Não, Newton, mas eu uso as esferas aqui e não me atrapalhou em nada, porque o erro que apresenta em relação ao meu critério de aceitação é muito pequeno, e eu estou dentro da indústria. Ok, vida que segue. É isso aí, Newton. Ô, Newton. Opa, vamos lá, Caneto. Pode falar, Caneto. Então, eu fiz muitas experiências com isso, né? Com esfera, sem esfera, o tamanho da esfera, bem pequenininha, bem grande, média, e junto com o probe. Eu sempre fiz olhando o que está indicando o forno e uma probe do lado do meu sensor que está sendo calibrado. Então, eu tinha ali mais ou menos duas informações, porque eu sempre tinha uma só informação e, às vezes, para mim, ficava um pouco insólido. Então, eu tinha o probe e tinha a indicação também do forno, do banho seco. Eu notava, depois, sim, sempre esperava estabilizar, etc., tanto no isocal, tanto no banho seco, e eu via que a diferença, para mim, era muito, muito pequena, né? Que era uma independência metrológica, aquele valor tão pequeno de erro. Então, eu não tive problema usando ou não usando esfera com essa experiência aí. Tá bom? Perfeito, meu amigo. É o que eu acabei de falar, justamente isso. A experiência que você tem em relação ao seu critério de aceitação, isso pode impactar ou não, né? Ok, pessoal? Olha outra coisa interessante também, pessoal, que vale a pena a reflexão do 5W, 2Hs na metrologia, né? O uso de probe reto e o uso de probe angular. Então, o que eu percebo visitando algumas indústrias, a pessoa insere o probe reto dentro do banho, dentro do núcleo, dentro do insert, e ao trazer um sensor de campo com cabeçote, muitas vezes atrapalha, né?
Então, eu tenho colegas, como o Caniato comentou, que gostam de fazer essa leitura dupla. Tem colegas que só vão pela indicação do probe do próprio banho térmico. Inclusive, essa é uma das diferenças do TE para o T, né? A entrada de probe externo. Tem colegas que já querem fazer esse duplo check, colocar um probe e ver o probe interno e o probe externo, comparando com o sensor. Para isso, pessoal, o probe angular é o mais indicado. Tem um angular longo e tem um angular curto. Então, vale a pena sempre consultar, aí, fazer o estudo de viabilidade, da necessidade de ter um probe angular ou não, né? E o probe angular, já para fazer uma imersão num processo, num poço, é ruim. Então, eu sempre digo para os colegas que possível, é claro, ter um probe reto e um probe angular. Beleza? Vamos continuar, pessoal. Vamos continuar. Para a linha de sinais elétricos, nós estamos dando um apanhadão geral hoje, vocês estão percebendo, né, pessoal? Passamos por pressão, passamos por temperatura e sinais elétricos, né? Vira e mexe, eu tenho clientes que perguntam isso, né? Quais as diferenças entre os calibradores, né? Então, nós temos lá o calibrador desde o gerador ali de 4 a 20 tensão, passando por um calibrador que gera e mede sinais elétricos, menos hertz e quilohertz, já para um que gera hertz e quilohertz e tem entrada de probe, para o avançado que faz a geração do certificado. Então, pessoal, é muito importante vocês entenderem, quem tem PC 507 pode fazer upgrade para o PCOM? Pode. Quem tem banho térmico pode fazer upgrade entre as linhas? Pode. Quem tem Isocal MCS 10 pode fazer upgrade para o MCS 12, para o MCS 15? Pode. Esta é uma das vantagens da Precis ser fabricante e poder também tratar isso para com o cliente. Então, se o seu calibrador está em bom estado, você vai ter até uma redução de custos significativa neste upgrade. Vale a pena consultar o consultor técnico da sua região para entender essa redução de custo, ok? Tá? Olha que coisa interessante. Preciso checar os sinais elétricos? Por que eu coloquei essa pergunta? Vários colegas têm calibrado transmissores de pressão, transmissores de umidade, transmissores de temperatura, transmissores de vazão, enfim, transmissores. Se é um transmissor, ele tem uma grandeza primária e a grandeza secundária. Então, por exemplo, um transmissor de temperatura, grandeza primária, temperatura, grandeza secundária. Se for um sensor PT100, é ohms. Se for um sensor termopar, é milivolts. Se for um sensor com cabeçote incorporado, é miliamperes. Um transmissor de vazão, a grandeza primária é a vazão, a grandeza secundária pode ser hertz ou quilohertz, pode ser miliamperes. Então, por que eu estou mencionando isso? Não podemos esquecer das grandezas secundárias. Existem colegas sendo pegos em auditorias porque esqueceram de mencionar o certificado, o padrão da grandeza secundária. Então, repetindo, se vou calibrar um transmissor de pressão, padrão de pressão, padrão de miliamperes. Observe, pessoal, que a Precis é o mesmo padrão, mas não sei se vocês, é claro, já perceberam isso. São 2 certificados, porque inclusive no nosso laboratório são grandezas e laboratórios separados, são distintos, fisicamente separados, inclusive. Ok? Isso é muito importante entender e saber, por exemplo, olha quem são os responsáveis pela ação de calibração. Existe oportunidade de melhoria? Faço internamente ou contrato uma empresa? Olha aqui essa frase, pessoal. Qualifiquei corretamente o prestador de serviço? A qualificação de um prestador de serviço, utilizando a metodologia 5W2H, é muito importante para vocês entenderem isso e qualificarem de forma correta o seu fornecedor de serviço. Vale também aqui a linha, e muitos colegas não conheciam,
o Isocal, um novo Isocal, intrinsecamente seguro. Tem uma área classificada, preciso ir com o multicalibrador correto, né? Então, além do PC 507, tem o Isocal IS. Alguém quer fazer algum comentário? Tranquilo? Vamos seguir. Opa! Eu tô, só uma dúvida que você passou aí. Por exemplo, eu vou calibrar, sei lá, transdutor de pressão. Certo. Por exemplo, sinal elétrico de 4 a 20, de 0 a 10 quilos, por exemplo. Perfeito. No certificado, tem que aparecer essa correlação, correto? Correto. É isso que você falou agora. É isso que eu falei, e lá embaixo, lá no rodapé, ou em algum campo do certificado, quem tem o Isoplan sabe que aparece embaixo ali, padrões utilizados e o certificado dele. Então, por exemplo, padrão PC 507, um exemplo. A escala de pressão de menos 12 a 500 PSI certificado e a escala de miliampere certificado. Inclusive, são números de certificados diferentes, ok? Eu tenho que fazer um certificado para pressão e um certificado para de 4 a 20. Não. O certificado seu é único. O certificado seu é único. Entendi. Lá no rodapé vai ter que mencionar que envolve os dois padrões que você não fez uma relação entre pressão e miliampere? Sim. Então, você tem que ter o padrão de pressão e o padrão de miliampere. Ô, Newton. Opa! Inclusive é bom destacar que o próprio Isoplan, ele já pega essa correlação entre a pressão e a corrente, e ele já faz o cálculo da incerteza com as duas grandezas já associadas, tá? Perfeito. Bacana, Oswaldo. E aí vem uma novidade da linha Advanced, que o próprio calibrador, pessoal, já faz essa geração de coleta de dados automática e geração de certificado. A linha TA para temperatura, o PCOM e o Isocal MCS15 possuem esse recurso de já gerar o certificado. Tá? Inclusive, fizemos um webinar mostrando isso. Hoje é mais uma reflexão de tudo isso, né, pessoal? E aí, ó, olha que coisa bacana. Caminhando aí, né? Se eu tenho o Isoplan, ou se eu não tenho o Isoplan, eu só faço calibração com empresa terceirizada, eu não faço calibração interna. Posso adquirir o Isoplan, Newton? É uma pergunta que já me fizeram. E eu respondo para os clientes, tanto pode quanto deve. Por quê? Você vai utilizar o Isoplan para fazer análise crítica dos certificados de terceiros. Você vai utilizar o Isoplan para, além de fazer um controle de datas, principalmente nessa linha de utilizar o 5W2H, no gerenciamento das calibrações, o estudo de frequência de calibração. Então, vale a pena, sim, adquirir o Isoplan para fazer esse estudo, inclusive ganhar saving, ganhar economia com o estudo de frequência de calibração. Já foram cobrados por isso, pessoal? Alguém quer trazer algum case aqui de economia, estudo de frequência de calibração? Por favor, a palavra é de vocês. Me ajudem aí. Bom, pessoal, depois de muitos anos de trabalho com instrumentação e calibração e manutenção, todo ano na revisão de calibração, revisão de periodicidade, revisão de criticidade, sempre foi pedido o aumento da cadência de calibração, né? Sempre foi me pedido. A máxima que eu cheguei foi de 1 ano nos instrumentos de processo. 1 ano. Porque ali passou o inverno, passou tudo que podia acontecer dentro de uma planta. Não digo não só o inverno e o verão atmosférico, né? Vamos falar assim, mas também os problemas internos das áreas com temperatura, umidade, todo o problema que dá numa área produtiva, numa área de fabricação, numa área de utilidade. E sempre, quando a gente faz uma análise de risco para saber se a gente vai colocar uma periodicidade bem maior que 1 ano, não é?
sempre apareceu o quanto eu vou ganhar com isso, né? Vale a pena eu arriscar, colocar 6 meses a mais, 1 ano a mais? Quanto eu vou economizar para ter esse risco, né? Às vezes, como é que você detecta que um instrumento está errado numa planta? Às vezes você tem que ter um bom conhecimento do processo para saber, olha, essa temperatura não é isso, ou essa pressão não é bem isso, né? Então, você corre um risco muito grande quando você aumenta muito a periodicidade. Então, por isso que uma análise de risco, utilizando algumas metodologias, detecção, e a detecção de ver aquilo e a probabilidade de acontecer, às vezes você cai numa forma de justificar, de você manter aquela sua calibração. É mais fácil, de vez em mudar a periodicidade, é mudar a criticidade. Se um instrumento pode ficar mais de anos sem calibração, será que ele é tão crítico assim? Então, você começa a duvidar de outras maneiras. Mas a periodicidade é algo que sempre está na mente de um instrumentista. Posso aumentar ou não posso aumentar? Agora, essa dúvida vai depender do processo e de onde você está, né? É lógico, né? É isso que eu sempre, a vida toda, hoje, me pede também, tem que revalidar, tem que validar a autoclave, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Quanto tempo? Sempre isso vamos perguntar, e a sua resposta tem que ser bem científica para dar isso aí, não financeiro, ok? É isso. Muito obrigado, Caniato. Gostei dessa parte final, resposta científica e não financeira. Muito bacana. Por isso, pessoal, que um time de análise crítica envolvendo profissionais, envolvendo todo um time interno de produção, de qualidade, de engenharia, de instrumentação, né? Ajuda muito nessa tarefa de gestão metrológica. E o legal, pessoal, é que essa ferramenta 5W2H, eu vou contar para vocês agora algo até pessoal. Ela vem mudando muito assim, a maneira até como eu tenho conduzido até a minha vida. Parece brincadeira, mas em casa já virou uma rotina. Vai ter que fazer alguma coisa que vai envolver uma despesa de tempo ou financeira, 5W2H no tema. Quem que vai fazer, como que vai fazer, quanto isso vai custar, que benefício que isso vai trazer para a nossa vida. Na metrologia, a mesma coisa. Por isso que essa ferramenta ela é muito agregadora, né? Outro tópico importante a narrar aqui, com relação à gestão metrológica, é a necessidade de bancos de dados diferentes. Muitos colegas acabam adquirindo o Isoplan com Access ou com SQL. Qual utilizar? Essa é uma pergunta que nos fazem, né? E a minha resposta, para ser bem objetiva e científica, é assim. Se você for fazer uma aplicação standalone, somente um computador, o banco de dados numa pastinha na rede ali, tranquilo, para sofrer o backup, pode utilizar o Access. Mais máquinas vão estar trabalhando com esta ferramenta, mais usuários simultaneamente utilizando essa ferramenta, tem que ser SQL Server. E se você for conversar com alguém da área de TI não gosta de Access, porque acredita que o Access é vulnerável e eles têm razão. Só que como muitas vezes é somente um usuário, uma máquina instalada, pode utilizar o Access que não terá tanto problema. Mas, via de regra, eu tenho ajudado os colegas, os clientes, na justificativa de implementar o SQL Server. E aí, quando o cliente vai falar em conexão com o ERP, se vale a pena ou não, se vai virtualizar a instalação, aí que tem que ser SQL Server. E aí o desafio para todos vocês que estão nos assistindo aí a 1h e 23 minutos, é fazer os downloads automáticos. O desafio é para que no ano que vem, quando a gente começar essa série de webinar de encontros técnicos, os colegas tragam a notícia: estou fazendo calibração com download automático. Parei de fazer o download manual. Alguém quer fazer algum comentário? Vamos em frente, pessoal. Bom, opa, vamos lá, Lucas. Só um minutinho, Lucas. Sobre o download automático.
caso eu faça o download para um calibrador e o instrumento seja reprovado, aí eu preciso voltar ele para o Isoplan para me assinar o certificado ou não? Perfeitamente, Lucas, a sua pergunta ela é muito bacana e muito válida. Então, vamos lá. Fiz a calibração, lembrando que a calibração deveria ter 2 caminhos, a preliminar e a final. Então, eu vou tentar narrar esse case que o Lucas mencionou, que é, ele fez uma calibração, num primeiro momento ela deu reprovado, deu ruim, acima dos critérios, ele deve provavelmente ter ido lá e ter feito algum tipo de ajuste no zero, no span, no trimpote, com o configurador HART, e depois finalizou a calibração com os dados do depois e gerou um certificado. Isso está correto. Tem os dados do antes, reprovado, os dados do depois, aprovado, e só lá no final ele gera um certificado de calibração. Bom, existem clientes que fazem diferente. Está nos procedimentos dele gerar um certificado de calibração reprovado, entregar esse certificado para alguém de direito, da área de qualidade, da área, fazer uma nova calibração, fazer a manutenção do equipamento, ajuste, fazer uma nova calibração e o certificado agora aprovado. Também está correto. O mais importante é que, em ambos os casos, se for manual ou se for automático, ele vai e ele volta esses dados para o Isoplan, de forma manual, quando você faz o download manual digitando ali, né? Ou se for automático, foi para o calibrador, voltou os dados e você tem que assinar isso no Isoplan. É essa a resposta, Lucas. Ajudou? Ô, Nilton. Opa. Mais ou menos. Mais ou menos. Deixa eu só complementando aí a resposta. Por favor, Nilton, é o seguinte. O importante também de você voltar essa calibração da preliminar, porque muita gente tem medo de colocar que o equipamento foi reprovado, né? Isso não há problema, né? Porque geralmente o critério de aceitação do instrumento é muito menor do que a tolerância do processo. Então, mesmo o seu instrumento, na maioria das vezes, estando ruim, não quer dizer necessariamente que você vai ter alguma não conformidade no produto. O interessante de você ter a calibração, você pontuar que ela foi reprovada, é para que você possa fazer depois uma análise de tendência desse equipamento. Até porque pode ser que você não precise aumentar a frequência, mas você precise diminuir a frequência desse equipamento. Às vezes ele está muito sobrecarregado no processo. Então você volta a calibração, você reporta isso daí no Isoplan, então você vai dizer que aquele equipamento foi reprovado na inicial, você vai corrigi-lo, né, vai ajustá-lo, vai reportar na final e vai manter a inicial para que ele pegue o apontamento da tendência do equipamento ao longo do tempo. Essa é uma das importâncias também de você colocar a calibração inicial, tá bom? Lucas, você ainda continuou com dúvida? Em que ponto que está a sua dúvida, meu amigo? Estamos aqui para isso. Eu falo assim, Nilton, eu fiz a preliminar, passei, deu reprovado. Eu fiz o ajuste, ele continuou reprovado. Aí, ainda assim, se eu estiver fazendo o download automático, eu preciso assinar que ele está reprovado ou não preciso fazer o certificado dele? Não, Na preliminar, nas finais, deu reprovado, entendeu? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim também, era isso que eu ia falar, eu acredito que sim. Pelo seguinte, né, Nilton, até para você justificar a troca do equipamento, né? Como é que você vai justificar que aquele ativo, né? Porque o tag vai permanecer o mesmo, mas o instrumento vai ser substituído. Então, como é que você justifica uma substituição de um equipamento sem você ter uma comprovação de que o equipamento não servia mais para aquele processo? Então, essa seria uma maneira de você justificar. Então, tem que lançar ele, de qualquer forma, no seu software, no Isoplan, se for o caso, e aí você faz a substituição e lança uma nova calibração para aquele tag. E olha, outra coisa interessante também, lembrando quem tem o Isoplan, né? Que o Isoplan, se acontecer isso, vamos lá, vamos pegar o exemplo do Lucas. Calibrou na preliminar, deu reprovado. Calibrou na final, deu reprovado. Ele gera o certificado de reprovado e ele vai mandar o que para manutenção? O tag ou o instrumento? O instrumento. Quem vai para a manutenção é o instrumento. Inclusive, lá no Isoplan, ele vai flegar que aquele instrumento foi para manutenção.
Aí ele vai mandar para o fabricante, vai fazer uma troca de placas lá, enfim, fazer a manutenção, reparo. Quando ele voltar, ele novamente desflega lá o equipamento de manutenção e calibra novamente. Ajudou agora, Lucas? Positivo, Nilton. Obrigado. Obrigado, Oswaldo. Que isso. Vamos em frente, né, pessoal? Também ajuda muito na rastreabilidade, né, Nilton? Se caso for um instrumento crítico, né? Colocar de auditoria, até para fazer uma análise do produto. Com certeza, Luiz, com certeza. Ô, Luiz, e eu não queria perder o gancho da sua fala aí agora, e você, se você perceber, esse webinar nós não começamos com aquele seu slogan, mas aí teve um colega que comentou, então, por favor, qual é o seu slogan para a gente poder discorrer sobre o tema, Luiz, por favor? É calibrar sempre, aferir jamais. Muito bom. Não faz mais parte do vocabulário internacional de metrologia desde 1995. Perfeito, Luiz, perfeito. Então, você vê, colegas aí ainda falando aferição, quem pronuncia aí aferição, ficar atento, né, que não tem mais o termo aferição no vocabulário internacional de metrologia. Pessoal, indo no caminho aí da digitalização, da transformação digital, várias empresas têm aí os seus departamentos, têm aí as suas possibilidades de transformação digital. Por que não a transformação digital no processo de calibração? Então, nós estamos percebendo empresas buscando a conexão do calibrador diretamente com a rede, a conexão do calor diretamente pelo Wi-Fi. Então, é uma possibilidade que existe, que tem que ser trabalhada e que necessita muito do time de TI. Já ouviram, já discutiram isso nas suas empresas, os colegas que estão participando aí, transformação digital nos processos metrológicos? Alguém quer trazer algum case? Cláudio Daniel, Carlos Monteiro, Bruno Alves, o pessoal aí quer comentar alguma coisa? Eduardo Augusto, Eliane Krug, conto com a participação de vocês aí. Alguém quer falar alguma coisa, trazer algum case? Se não, a gente segue. Posso falar? Claro. É o Jobim, eu trabalho aqui na Sanepar, em Curitiba, né? Perfeito, Jobim. Na área de instrumentação, né? Eu calibro os vazão, nível e pressão. Perfeito, perfeito. Cuido de todos esses equipamentos. O que me chamou a atenção no debate é que há uns 20 anos atrás, até mais, se falava da transição do 4A20 para o Prefibus, certo? Certo. Né, que o Prefibus seria o top, principalmente o PA. Passado o tempo, a gente viu que não é bem assim, né, que o 4A20 está firme ainda, porque é um sinal que não depende tanto da tecnologia. Eu sei que vai melhorar, não estou falando que eu sou contra, não é isso. Eu tenho na minha planta a Prefibus e tenho o 4A20. Aproveitando esse gancho que você falou dessa questão de a gente migrar dos calibradores para colocar no sistema, eu sempre falo, né, no olhar de instrumentista e no olhar, eu não tenho resistência, mas isso tem que ser olhado com muito carinho, porque se cai o sistema, se a informática não funcionar, como eu vou ter certeza que ele estando ligado direto com a malha, ele está mandando o sinal concreto e direto? Essa é a questão que eu queria deixar. Eu não sei se eu consegui me expressar direitinho, entende? Eu não estou falando que eu não sou contra nada, que geralmente quando a gente fala assim, eu não sou contra porque né? Mas não é isso. Eu gosto da tecnologia, gosto do que eu faço, né? Mas eu sempre falo assim, né? Eu calibro meus equipamentos, né? Tenho comunicação HART, tenho tudo, mas eu prefiro olhar, ver e continuar seguindo, por enquanto, o método tradicional. Instrumento calibrado, olhando, vendo, comparando. Então, o que vocês acham nesse sentido, que estão falando aí de uma tecnologia futura? Perfeito, Jobim, perfeito. Vamos lá, né? Vamos seccionar isso. Primeiro que dentro de uma indústria, acredito que na Sanepar e em qualquer outra indústria dos colegas que estão presentes aí no nosso webinar, as indústrias têm os seus sistemas, os seus ERP, os seus softwares.
que estão numa rede, num servidor, devidamente protegidos. Se acontecer de uma indústria, o sistema como um todo cair, vamos pensar em softwares, né? Parou tudo, né? Parou o processo, parou tudo, porque como é que a empresa vai emitir uma nota fiscal? Como é que a empresa vai fazer um backup? Então, hoje em dia, a gente percebe as indústrias, os seus sistemas cybersecurity muito fortes e muito atentos a essas proteções. Tudo hoje está no servidor, o SAP, o Oracle, o sistema de manutenção, né? E por que não o software de calibração? Então, primeiro, só para dar essa vertente da transformação digital, inclusive tem um webinar lá no nosso site sobre isso, bem detalhado, que é colocar o software em ambiente virtualizado no seu servidor, sofrendo backups. Bom, aí vem os calibradores. Os calibradores, eles não serão mais calibradores convencionais, que você vai simplesmente anotar os dados em papel. Essa transformação digital no processo metrológico é o calibrador funcionar como um tablet para você digitar nele o que você está lendo numa eventual calibração em malha, para você digitar nele aquilo que você está vendo e não tem retorno, e para você deixar o calibrador já lendo o 4A20, o HART ou outras informações, quando tem esse retorno para fazer essa leitura e essa calibração automática. Esse dado fica armazenado no calibrador, que eventualmente, é claro, tem as suas seguranças, e esse dado depois é disponibilizado na rede. Não tenho ainda... O que a gente mais percebe, Joab, é uma resistência em o calibrador poder estar conectado à rede. As pessoas de TI querem saber o MAC address, o endereço IP do calibrador, e isso, é claro, é muito importante. A virtualização do software também é um requisito muito importante. Algumas empresas têm as ferramentas de virtualização, outras empresas não têm. E isso, como também dá para perceber pela nuvem aqui, como o Caniato também, o Luiz Lemos também, o próprio Magro, que são da velha guarda, nós vimos os pneumáticos trabalharem. O Oswaldo não conta porque o Oswaldo não tem o cabelo, mas ele também é da velha guarda. E lá tinha o 3A15. Quando veio o 4A20, houve muita gente que falava, nossa, o ar é muito mais preciso, é muito mais rápido, e esse negócio do 4A20 não vai emplacar. Hoje você está falando que o 4A20 é o mais seguro, e que existem receios e medos de avançar nesse processo, tanto da transformação digital, da medição. Tenho clientes, por exemplo, que os seus tanques são monitorados temperatura, nível, pressão, com transmissores wireless, que manda os dados para o supervisório que está à distância lá e não tem conexão nenhuma com o equipamento. É uma tecnologia. Algumas empresas têm receio disso, alguns processos, assim como a transformação digital no processo de calibração. Existe essa preocupação, existe essa necessidade de segurança, sim, né? Mas eu acho que é inevitável. É uma coisa que a gente tem que agora estudar, trabalhar para fazer isso com assertividade, não no impulso, não no modismo, mas fazer isso com assertividade, como o Caniato comentou, com um olhar científico e não financeiro. É óbvio que muitas vezes as empresas também precisam de justificativas financeiras para se fazer essas implementações. Alguém quer fazer alguma consideração? Ô Nilton, eu queria, na verdade, porque eu passei por isso na empresa que eu trabalhava, né? Foi um trabalho enorme para você fazer esse tipo de transição. Envolve muita gente, inclusive, tem que se ter a validação, tem que trabalhar junto com a validação, porque a validação do software é que vai assegurar todos esses questionamentos de backup, de duplicidade, de você ter segurança
tem os protocolos que tem que preencher. Então, na indústria farmacêutica, todos os sistemas software têm que passar hoje, né? A maioria, não sei, pelo menos eu vejo isso muito forte na validação de sistemas supervisórios, por exemplo, validação de sistemas computadorizados. Tudo isso, quando você gera os protocolos, tanto de operação quanto de performance, né, de instalação, todos esses protocolos, eles asseguram que você não terá essa falha. Se tiver uma falha, você tem que abrir um desvio e saber o que foi que causou isso. Ou seja, para você fazer uma validação do sistema, é muito rigoroso, é muito, muito, muito rigoroso. Então, são mais de 1000 páginas de cada protocolo. Tem a questão de tempo, né? Você tem que demorar 3 meses para fazer essa validação. Então, lógico que nem todas as empresas partem para isso, mas toda vez que você tem que tratar com sistemas validados, principalmente hoje, né, as auditorias, elas questionam muito isso, se o seu sistema é validado, né? E se for validado, você tem que apresentar todos os protocolos de como você validou isso. Então, eu não sei, eu ainda não sei como é que é aqui onde eu vou trabalhar, mas onde eu trabalhei, eu passei muito por isso. Então, eu sei como é que é, muito rigoroso. Entendeu? Bacana, Magro, trazer essa experiência. Bacana mesmo, bacana, bacana. Alguém mais quer fazer alguma consideração, pessoal? Newton, eu gostaria, sim. Inclusive, ouvindo o José Magro, muito bem que ele disse, a gente viveu 315 PSI, 4A20, etc, e foi, né? Mas eu queria dizer que a era digital que nós estamos vivendo hoje, com esses sistemas, igual o José Magro falou, de validação, sistemas computadorizados, validação de sistemas, validação da instrumentação e software, né? Mas é muito melhor do que antigamente. As incertezas e a confiabilidade hoje é muito maior. Quando a gente fala de metrologia científica, indústria farmacêutica, injetáveis, etc., é muito evidente, né? E é necessário que o sistema seja um digital, né? Eu trabalho em muitas empresas hoje, em várias empresas, e todas elas, né? Quando eu vejo a importância que eles estão dando para os instrumentos medirem corretamente e confiavelmente, hoje os instrumentos na era digital, com certeza, é mais visto ou é mais fácil verificar que é confiável a instrumentação digital. A gente vê, né, 4A20 mA, ou então 315 PSI em caninho, né? A primeira vez que eu entrei na instrumentação, eu olhei um bandejamento cheio de caninho de corpo. O que é esses caninhos aqui, né? E o pessoal falava que ali que passava as informações do processo. E o pessoal com sabão querendo procurar um vazamento de ar naqueles tubinhos. Então, vocês imaginam o que era antigamente, né? O cara com sabão procurando o vazamento no instrumento Foxboro, por exemplo. Bom, eu vivo hoje na era digital e acredito muito que isso não vai ter só melhorias, né? E eu validei um sistema de um depósito há pouco tempo, em que todos os sensores de temperatura e umidade enviavam o sistema para uma nuvem. Eu achava aquilo perfeito, e quando eu fui fazer a calibração e coloquei o sistema, eu ia olhar naquele sistema da nuvem, né, que estava longe, estava lá no México, né? Puxa vida, que velocidade, né? E depois uma empresa também que enviava os seus sinais para um satélite. Esse satélite pegava todas essas informações de temperatura e pressão e vazão lá no satélite e mandava para 5 continentes diferentes. Eu validei isso e foi muito impressionante, né? A gente que vem daquela antiga instrumentação, mas foi aquela instrumentação que deu base para chegar à instrumentação de digital, não é assim? É assim então, mesmo. Eu digo a todos,
acredite na era digital, acredite na nuvem, acredite no wireless, porque esse é o futuro e temos que acreditar nele sim, e não podemos ficar olhando para trás, não. Agora é só para frente mesmo, pessoal. Valeu! Bacana, Caniato, bacana. Alguém quer fazer mais alguma consideração? Antecipadamente, eu digo que estou muito feliz que o evento transcorreu como planejado. E é isso, pessoal. Alguém quer fazer alguma consideração? Por aqui, Nilton. Dilson. Opa, fale, meu amigo. Ô, Nilton, só reforçando aí o finalmente aí do nosso amigo Caniato e do José Magro. Assim, eu sou filho de vocês, né? Filho aí dessa geração aí do 3-15, do 4-20, enfim. Então, já, o que eu posso dizer, cheguei agora, né? Aí na caminhada junto a vocês, graças a Deus. E o que eu tenho a dizer, que diante do que eu já estudei, do que eu estudo hoje, do que eu vejo com relação à calibração e à instrumentação em si, é a grande evolução agora da indústria 4.0. E precisamos acompanhar essa tecnologia com certeza, né? Então ela vem aí agregado de muita informação, muita modernidade mesmo, e como o nosso amigo Caniato colocou, o sistema de nuvem está aí para assessorar muita coisa que está por vir na tecnologia industrial, e principalmente a nossa área, que é a instrumentação e calibração de processo. É isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado. Que isso, meu amigo. Excelente. Obrigado pela sua consideração. Alguém mais quer fazer colocar a palavra? A palavra está aberta, pessoal. É um momento de reflexão entre o time aí. Bom, pessoal, Opa, desculpa. Eu posso fazer uma consideração falando Claro. desse ponto da Lucas, digitalização? Claro, estamos aqui para isso. Uma coisa que eu vejo, assim, que às vezes a gente não toma muito cuidado com essa era digital é a segurança. Tem softwares como o Omigo que a gente consegue puxar dados de IP, de empresas, essas coisas, que é muito fácil de a gente também derrubar elas. No caso dos padrões, essas coisas, qual é a segurança que tem nele para a gente trabalhar com a comunicação via wireless ou rede? Bacana a sua pergunta, Lucas. Se você tem um webinar, pessoal, que nós fizemos de metrologia 4.0, está gravado aí no nosso canal. Mas essa reflexão que o Lucas nos estimula, lá no calibrador tem toda uma árvore, lá na parte de sistema de configurações, que eu vou colocar níveis de acesso, perfil do usuário, assim como no Isoplan. Eu tenho também perfil de usuário, nível de acesso. No calibrador avançado, eu também vou ter essas configurações. Quem são os usuários, o nível de acesso de cada um, senhas de proteção para o USB, por exemplo, senha de proteção para os arquivos, os arquivos de sistema do calibrador. Então, tudo é muito bem protegido e, se não for assim, realmente fica-se vulnerável. Então, o que a gente percebe, e já existem empresas implementando essa solução, e colocando isso em prática, acionando o time de TI, colocando sistemas em nuvem, colocando o calibrador comunicando em rede, até o Wi-Fi. Esses dias eu fui visitar um cliente, ele me chamou lá na área, ele mostrou a calibração que ele estava acabando de fazer e disponibilizando os dados já diretamente para o Isoplan, só que ele estava lá no campo e o calibrador conectado no Wi-Fi, né? Inclusive tem até um vídeo na internet também que nós fizemos numa unidade da Transpetro, onde o calibrador está lá no campo sozinho e o técnico está na sala de controle manuseando o calibrador, fazendo as operações junto com o supervisório. Então é isso, pessoal, é o esforço de todos para fazer certo, para praticar certo, esse tipo de encontro sempre baseado em normas. Olha lá a figura ali do pacote de validação, do VIM, do GAMP Calibration Management, da 17025, de documentos que nos respaldem para fazer o certo, praticando o certo, né? Porque olha que legal dessa frase, né? Não é questão de ser somente eficiente, fazer mais calibrações com qualidade, com menos tempo
e mais assertividade. Esta é a mensagem do 5W2H, pessoal. Sermos não só mais eficientes, mas conseguirmos fazer mais calibrações com qualidade, gastando menos tempo e sendo mais assertivos. Pessoal, indo de encontro com o programado, eu quero dizer que a gestão metrológica à vista ela é muito importante, envolver TI sempre que possível, para você poder conseguir ter esses recursos da transformação digital, ter um plano de calibração que seja factível, ter a visualização dessas calibrações, entender todas as informações de um certificado. Enfim, pessoal, entender que a tecnologia, olha que bacana, ela não é só uma coisa tecnológica, é a mudança em nós mesmos, né? Que nós temos que aceitar essa mudança cultural, essa quebra de paradigma. Esta é a mensagem, pessoal, para vocês, para todo o time aí que participa, né? Queria que vocês entendessem que a visita ela é muito importante. Então, somos um time de profissionais na Precis que sempre busca estar junto, seja virtualmente em reuniões online, em webinars, seja pessoalmente, que já abrimos as visitas, já estamos visitando presencialmente. Todos esses webinars estão gravados em nosso site, este ficará também, para eventualmente você compartilhar com algum colega aí da sua empresa, assistir novamente com calma. Todas as publicações que conversamos acabam ficando disponível no nosso site, na aba Publicações Técnicas. E nós temos um blog bem interessante no nosso site, queria saber se vocês conhecem, se não conhecem, muita discussão técnica, muita matéria técnica está lá no nosso blog. É isso, pessoal, esta é a mensagem. Gostaria de abrir para as considerações finais. Quem quiser deixar o seu recado aí, por favor. Oswaldo, quer fazer as suas considerações finais? Eu gostaria de, mais uma vez, agradecer ao pessoal aí, né? Faltou uma coisa para a gente falar, Nilton, acho que é uma coisa importante com relação ao padrão. Por favor, Oswaldo, por favor. Que foi, acho que foi o Lucas que perguntou, né? Como é que eu posso garantir a integridade dos dados? Por favor, Oswaldo. Os dados são criptografados também, né? Então, isso acho que é o mais importante, que é para dar mais segurança ainda e mais embasamento rumo a essa tecnologia aí que a gente está nela e não tem como a gente fugir. Então, pensando nisso também, os dados já são assegurados aí através da criptografia, tá? Perfeito. No mais, é agradecer aí a participação de todo mundo, acho que foi um excelente evento e precisando da Precis, estamos por aqui, tá? Muito obrigado em nome da Precis aqui e de todo o pessoal. Perfeito, Oswaldo. Eu vou abrir agora aqui, pessoal, a tela para todos os participantes. Sugiro que vocês abram as suas câmeras para a gente entrar aí nas considerações finais. Por favor, vamos abrir as câmeras para a gente fazer as considerações finais. Vamos lá, pessoal. Estou desativando o som aqui da turma. Alguém quer fazer alguma consideração? As consultoras internas querem dar o seu recado? Um minutinho aí, vamos lá. Dayana, quer dar o seu recado para os seus clientes aí? Dayana, quer deixar o seu recado? Bom dia. Um evento muito bom. Acho que esse ano foi um ano bem diferente aqui para todos, né? E agradecer a participação de todo mundo aí nesse último webinar aí desse ano. Bom? Obrigado, Dayana. Obrigado. Daniela Caparrós, quer deixar o seu recado? Com essa pandemia, né, através dos webinars, a gente aprendeu muita coisa, né, com todos os webinars que teve, então foi um ano de muito aprendizado, né, e só agradecer e que venham mais, né, pela frente, tá, mas agradecer a todos. Perfeito, perfeito, Daniela, obrigado. Cândida, quer deixar seu recado, Cândida? Quero. Oi, pessoas, obrigada por esse ano aí, nesse webinar, foi muito proveitoso. E eu só tenho que falar o seguinte, gente, se cuidem, vamos continuar se cuidando, para no decorrer do ano ou no fim do ano, o webinar do ano que vem, se Deus quiser, a gente se vê novamente. Abraço a todos. Beleza, pessoal, beleza. Vamos ver quem mais está aqui presente. Bom, Jadil, quer deixar seu recado?
Tá, isso aí eu gostaria de agradecer a todos aí, foi um ano bastante interessante, tivemos vários eventos aí, foi de grande importância para o crescimento profissional de todos, né? As análises, os debates que foram feitos, e isso aí engrandece muito a valorização da instrumentação, que é um setor muito importante em manter a qualidade. Os produtos brasileiros hoje são altamente competitivos no mercado internacional, e graças a Deus, a influência da instrumentação é muito importante, onde nós temos medidas mais exatas, valores mais exatos, e acaba reduzindo o custo, melhorando a competência dos nossos produtos, né? Tanto no mercado nacional como no mercado internacional. Então, é muito de suma importância esses debates, esses conhecimentos aí. E agora eu gostaria de agradecer a todos aí, e vamos para se Deus quiser, o ano que vem, com melhores condições, manter esse contato aí, que é bastante interessante para todos. Muito obrigado, tenham um bom dia e sucesso aí na vida profissional de cada um. Muito obrigado, Jadil, excelentes considerações. Pessoal, a ideia foi essa. Alguém quer fazer alguma consideração, alguma palavra final? Não sei se vocês conhecem, pessoal que nos assistem, esta é a Viviane Rodrigues. Viviane Rodrigues é a nossa profissional da área de marketing, tudo que está no nosso site, catálogos, é ela que nos ajuda. Viviane, consegue aí nos dar a sua palavra final aí? Oi, bom dia a todos, estão me ouvindo? Quero agradecer a participação de todos, muito legal, inclusive essa webinar que participamos agora da 5W2H, foi muito bacana essa ferramenta de gestão, gostei muito, quero parabenizar a todos por mais um ano e que venham os próximos. Obrigada, bom dia para todos. Obrigado, Viviane, obrigado. Pessoal, alguém mais quer fazer alguma consideração final para a gente caminhar para os finalmente, conforme começamos às 9 horas, terminaremos às 11 em ponto. Tudo em ordem, então? Pessoal, muito obrigado. Uma salva de palmas para todos vocês. Foi um evento maravilhoso. Esperamos, neste ano, como o Jadil comentou, termos agregado conhecimento, estamos próximos, porém não juntos, de maneira virtual, e desejamos de coração sucesso a todos vocês. Muito obrigado, pessoal.